setoriais, né? Nós temos 16 setores elegendo seus representantes para as câmaras transversais, né? Temos a Câmara Transversal de História, Memória e Patrimônio, Formação, Educação e Capacitação, Produção, Infraestrutura e Serviços, Criação, Inovação e Novas Tecnologias e Circulação, Difusão, Fruição e Comunicação. É um começo, né? Colocar os setores para discutir entre si as suas cadeias criativas, produtivas e de consumo, umas com as outras, para saber as suas convergências, as suas divergências, no que elas podem se alimentar, como é que elas podem gerar empregos umas para as outras, e começar a pensar em marcos regulatórios, nas questões legislativas, trabalhistas. Eu acho que é a primeira vez que a comunidade cultural realmente se debruça para estudar os seus problemas, os seus gargalos, né, com a participação do governo e de outras secretarias também. A gente teve um hiato aí muito grande, um espaço muito grande sem diálogo, sem comunicação nenhuma, e de repente agora parece que por uma necessidade estrutural vai se fazer a conferência, né? Aí faz assim de forma assodada, sem tempo de discussão, de amadurecimento, com temas muito delicados que vão definir não só o presente nesse governo, vai definir a história, não é? Nós vamos fazer um plano, nós vamos entrar dentro de um sistema nacional de cultura. Enfim, o quadro não é muito alentador, mas enfim, estamos aqui, estamos participando, queremos contribuir e construir um sistema distrital de cultura que atenda realmente à expectativa da população, do ponto de vista do cidadão, do direito ao acesso e à fruição dos meios de produção da cultura. Cultura é uma mercadoria. Onde tem lugar que cultura é a razão de se viver, é uma religião, é sagrada, né? Nós estamos falando, quando fala de culturas populares tradicionais, de uma coisa sagrada. Se respira e se come. Isso, ninguém é o que se é, não é? Agora, se for nos Estados Unidos ou nesse mundo capitalista e essa lógica que estão querendo impor aqui também, né? A mercadoria, ela é consumo. A cultura é uma mercadoria na prateleira de um supermercado que você consome, quem tem dinheiro consome, quem não tem fica sem. Ou seja, quem não tem não existe. Essa é a lógica. Então, as escolas, ao invés de estarem formando seres culturais, estão formando consumidores. Então, esse é o problema. Então, também não é só um problema local, é um problema global, e nós damos a nossa contribuição criticamente, mesmo quando apoiamos. É que eu acho que foi muito precipitado, porque se todas as inscrições foram feitas no domingo, ter segunda-feira para votar na terça, é um espaço de tempo muito exíguo para raciocinar. Somente isso. E é lamentável, porque eu acho que isso não favorece uma estrutura em que é necessário pensar. Somos os últimos a saber. A pessoa fala assim, olha, vai ter uma Bienal do Livro. Aí depois eu, na minha cidade, vou lá como visitante, turista. Eu me sinto na Bienal de São Paulo, na Bienal do Rio, né? Mas a Bienal de Brasília, o escritor local é um mero visitante, é um passeador, é um transeunte. Eu espero que isso mude. Essa Bienal, para acontecer, tem que ter a nossa participação. E quando eu falo a nossa participação da literatura local, não é depois avisar, olha, vocês têm um standzinho. Eu quero a nossa participação assim. Palestra, sentem mesa, aqui conosco e vamos discutir juntos essa programação. Conteúdos. Como é que a gente vai trazer a literatura de Brasília para a formação de leitores nessa cidade? Mas eu posso prometer uma coisa, se a gente não tiver voz ativa nessa Bienal no que vem, eu vou chamar vários colegas, inclusive você, e a gente vai protestar. Vamos botar a faixa, vou para a imprensa. Olha, eu estou disposto a brigar. Tá certo. É isso. Conta comigo. Obrigado. Valeu. A fragmentação da sociedade cada vez maior permite com que os setores mais organizados controlem as políticas
políticas de cultura e impeça que a sociedade, principalmente a maioria da população, que é obrigada a engolir a cultura de massa produzida pela indústria cultural, que aliena, que massifica, que impede a capacidade crítica, chegue à sociedade. Então, a Conferência de Cultura, que está sendo construída a partir deste momento eleitoral, ela será fruto do debate dos vários segmentos ligados à produção artística e cultural, desde o livro, leitura, da dança, da música, design, fotografia, artes plásticas. Então, é a organização dos produtores culturais, dos criadores, de quem faz arte, de quem produz. A literatura, ela precisa mudar radicalmente a política cultural, as políticas públicas relacionadas à literatura, porque os livros são caros, quem escreve é difícil editar, quem produz, quem publica é difícil distribuir, e há o monopólio da distribuição, o monopólio da venda e o monopólio da edição. Então, e a mídia somente propaga aqueles autores que lhe interessam, que lhe darão. E um sistema que se pretenda transformador, ele tem que ter arte, porque a arte que revoluciona. A cultura, o establishment faz com que ela permaneça, com que ela se aquiete, né? E a arte, ela é a revolucionária, é a que propõe, é a que tergiversa, é a que cria a se regenera cada dia. Então eu acho que o sistema tem que ser um sistema de arte, distrital de arte, cultura e patrimônio. Então é uma coisa que eu me bati desde o começo, coloquei lá que o nome deve ser esse, o pessoal, não, mas é de cima. Eu falei, é de cima, vamos mudar lá em cima também, não vamos para lá. Fui observar a lista de candidatos e vejo que ainda falta maior participação da nossa comunidade artística. Para alguns cargos só tem um candidato. O ideal do processo eletivo, né, que a gente tenha pelo menos 2 candidatos e que seja mais divulgada a eleição e que as pessoas participem mais como candidatos e como eleitores. Mas é um caminho excelente, é um passo importante para a construção de uma representatividade legítima da classe. Na música, eu tenho a sensação de que, talvez de todas as áreas, seja uma das que mais precisam de um envolvimento das pessoas que estão realmente envolvidas no processo de pesquisa de música, de criação musical, porque a gente vê assim, valores gigantescos sendo pagos para artistas extremamente conhecidos e que não precisam desse investimento. E por outro lado tem uma série de artistas jovens, ou às vezes nem tão jovens, mas que trabalham com um tipo de música que não tem um apelo comercial e que são extremamente importantes para a criação de cultura no GDF e no resto do país, né? Porque Brasília tem uma tradição de exportar grandes músicos para o resto do país e para o resto do mundo. Novidade para mim, uma maneira de a gente participar. Eu espero que dê uma coisa, né? Só uma ideia. A poesia ocupar o lugar que merece. Qual é o lugar que merece a poesia? Uma grande parte dos leitores comprarem livros de poesia e desfrutarem da beleza que é a boa poesia. A poesia é bom. O que você acha, Cori? Eu gostaria que aqui no Distrito Federal se desse atenção realmente ao escritor de Brasília. O escritor local. Que não se dá nos jornais, na mídia em geral.
importante. Espero que isso aconteça com isto. Com isso. E você, Anderson, tem uma sugestão? Eu acho que seria interessante se procurássemos uma maneira de prestigiar não só a feitura do livro, mas também a circulação do livro. Não por mera distribuição a bibliotecas, mas a distribuição do livro. Eu sei que é difícil, mas eu acho que valia a pena pensar nisso. Então, ao chegar, me foi perguntado se eu era escritor. Disse que era e queria uma comprovação. Como eu não tinha trazido o livro, eu mostrei para ele o Jornal Popular de hoje. Da data de hoje, né? Aonde está aqui um texto. Comprovação melhor do que essa, acho que não é possível. Um texto que eu escrevi como escritor do dia de hoje. Mas, além disso, preferi que é muito importante. Eu acho que nós estamos numa jornada que pode ajudar, não vai necessariamente, mas pode ajudar muito a cultura do Distrito Federal. Acho que a própria Secretaria, que está tendo iniciativa, está precisando de um apoio muito grande, está com deficiências muito sérias. Nós esperamos que a cultura da nossa cidade, do Distrito Federal, renasça com isso. É um passo que damos a mais no sentido da democratização da participação dos artistas e dos cidadãos interessados em cultura, particularmente com o recorte das linguagens, de modo que a Secretaria de Cultura possa contar cada vez mais com um instrumento diversificado, democrático, plural, para dar conta da produção cultural que Brasília produz. E o fundamental disso tudo é de para encontrarmos soluções duradouras para a implementação da política pública de cultura do Distrito Federal. Essa é uma ponte a mais que estabelecemos com a sociedade para mantermos essa característica fundamental da política pública de cultura, que é a transversalidade. Mobilizar os setores e constituir as câmaras é um passo fundamental para esse avanço. Em metrópoles com características semelhantes. Nós não pretendemos servir exatamente de modelo, mas de inspiração para que os gestores públicos adotem uma atitude, digamos, de diálogo institucionalizado com as diferentes comunidades artísticas. Dadas as características de Brasília, alta concentração de população e alta capacidade de mobilização como vimos nesse processo, eu penso que já no começo do ano teremos já um resultado, aparecerão os primeiros resultados. Já tem todos que estão eleitos, a gente consegue que tem mais pessoas. 22, 23, 24, 26, só 27, porque eles têm mais trabalho. 29, 30. Vou conferir. 17. Mais do jogo. Só conferindo aqui que te saindo. Aí já está o 4, Flávio. Daniel. 2, 3. Resultado parcial. Resultado parcial. Circulação. Ficou Raul Lorosa Balesta. Criação. Ficou José Menezes de Moraes. Educação. Ficou Cleide Soares. E produção e infraestrutura. Ficou Paulo da Gomé. E História, Memória e Patrimônio ficou um empate entre Giovanni Guedes e Aníbal Pereira. Feliz e satisfeito, queria agradecer a todo mundo aí que tirou um pouco do seu tempo aí para ajudar a construir esse processo aí, que vai ser muito importante, esse colegiado da música, colher as demandas da sociedade, do colegiado, mapear toda a cadeia produtiva da música, ver os trabalhadores envolvidos e ajudar na construção de projetos, né, descentralizar a cultura. Isso vai ser muito importante para todo mundo, para toda a cidade. Me sentindo bem porque eu me candidatei para representar um grupo que geralmente fica fora das discussões, a população de rua, escritores,
escritores que não fazem parte do métier também, poetas independentes, bibliotecas ambulantes. Então, eu vim representando também os agentes de leitura, pessoas que geralmente não estão dentro das políticas públicas de livre-leitura do governo. E não tem voz. Não tem voz, e eu espero dar voz a esses grupos, né? Assim, eles não vieram aqui votar em mim porque nem sabem que essas coisas existem, mas eu espero ser fiel a essas pessoas que não têm voz na área do livre-leitura. Bem feliz, porque eu tenho certeza que eu vou representar a classe de dança, como represento há tantos anos, todo mundo me conhece em Brasília, sabe que eu trabalho com novas tecnologias, então essa era algo que a gente estava querendo muito implantar. A gente veio numa batalha de 15 anos para implantar isso no FAC, conseguimos, com esse último governo tiraram essa rubrica da gente, e acho que agora de novo a gente vai fazer de uma forma onde todo mundo possa ter essa plataforma e usar isso em todas as áreas mesmo.